Na última aula, a gente estudou a equação de Randall de Kajiya, quando falamos que essa é uma equação extremamente importante para a computação gráfica, porque ela permite, então, de uma maneira bastante compacta, a representação de todas as possíveis formas de transporte de luz e, portanto, todos os algoritmos de síntese de imagens possíveis estão sintetizados ali. Tá? Okay? Vimos também em aulas recentes o algoritmo de Ray Tracing, o algoritmo Recursive Ray Tracing clássico do Turn-Whitted, bem como vimos o algoritmo de radiosidade. E a gente falou que o algoritmo de Ray Tracing é extremamente importante historicamente, mas também permite fazer imagens de elementos de cenas fundamentalmente contendo superfícies especulares, né? Permite que a gente represente múltiplas interreflexões, refrações, etc. Mas, conforme comentamos, como parte do próprio design do algoritmo pelo Turn-Whitted, ele determinou que, o raio encontrou uma superfície difusa, então ele para ali justamente para evitar o que seria uma explosão de raios, né, dado que uma superfície difusa ela tende então a refletir a luz em diversas direções. Já no caso de um raio refletido especularmente, a gente tem uma direção de entrada e uma direção de saída. Bom, e falamos no caso do algoritmo de radiosidade que ele, inspirado então pelas ideias de transferência de calor, ele trabalha apenas, ele se limita à renderização de superfícies difusas, né? Ok? Ambos fazem muito bem cada uma das coisas para as quais foi projetado. E hoje nós vamos falar, então, da técnica de Monte Carlo Path Tracing. A propósito, né, vocês eventualmente vão ouvir também o termo Monte Carlo Ray Tracing, o Monte Carlo Path Tracing, de forma intercalada. Aqui nós vamos utilizar, então, a notação de Monte Carlo Path Tracing, e vocês vão entender em breve por que Monte Carlo, né? Monte Carlo, porque a gente vai trabalhar, então, com a distribuição de probabilidades, e isso, então, utiliza um método de integração chamado integração de Monte Carlo, que tem o nome, né, em função da ideia mesmo de probabilidade, gambling, né, um algoritmo desenvolvido pela equipe do Projeto Manhattan há bastante tempo, né, mas extremamente importante. Nós vamos aprender, entender esse algoritmo hoje também. Ok, então vamos lá. O algoritmo de Path Tracing, Monte Carlo Path Tracing, ele nos permite renderizar cenas como essas. Notem, elementos difusos, elementos glossy, né? E podemos ter também elementos especulares, como eu mostrei até no slide inicial dessa aula. Mostrei duas cenas, uma basicamente aqui difusa e a outra, neste caso, uma cena com elementos especulares, renderizada, então, utilizando um environment mapping que contém iluminação HDR, né? A gente utilizou, nesse caso, a imagem não foi gerada por mim, naturalmente, que são os créditos do autor. Ele utilizou, então, um environment mapping para iluminar isso aí. Então, capturado de uma cena real, a gente chama esse tipo de utilização de image-based lighting, quando a iluminação de uma cena sintética vem de um ambiente real, né? Capturado, refletindo, então, numa esfera metálica, a iluminação ambiente. Naturalmente, essa é uma esfera renderizada, mas para obter os ditos light probes, né, que contém, então, que capturam a iluminação ambiental, se utilizam também esferas metálicas, de tal sorte que a gente consegue capturar a iluminação que está vindo de diversas direções. Mas essas duas imagens, então, eu incluí para dar uma ideia para vocês da faixa de aplicabilidade desse algoritmo. Veja que ele consegue tratar
os dois espectros, né, os dois extremos do espectro, conforme a gente havia apresentado antes, apenas para o algoritmo de Ray Tracing e o algoritmo de radiosidade. Notem aqui um outro exemplo de cena renderizada com Monte Carlo Path Tracing, né? E aí vocês veem, por exemplo, sombras suaves, né? Sombras difusas, novamente, superfícies difusas renderizadas adequadamente, tá? E o nosso objetivo na aula de hoje é entender como é possível, então, sintetizar imagens com esse nível de qualidade, qual é que é o algoritmo, no que ele se baseia, quais são as suas limitações também, tá? Então, assim, sigamos. Nós vamos começar lembrando o algoritmo de Ray Tracing clássico, o algoritmo de Whitted, que consiste basicamente no seguinte, né? Em altíssimo nível, vamos recordá-lo. Então, para cada pixel, e nós vamos estar assumindo aqui, por simplicidade, que a gente vai traçar um único raio por pixel, mas naturalmente mais de um raio já eram traçados pelo Whitted para fins de anti-aliasing no seu algoritmo original, né? Ele ia fazendo então um refinamento para produzir anti-aliasing. Mas vamos assumir aqui por simplicidade que nós tenhamos um único raio por pixel. Daí o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos definir o raio, ou seja, a direção partindo do olho, do centro de projeção da câmera, passando, digamos, pelo centro de um pixel, isso nos define a direção e a gente vai traçar o raio, o retorno desse procedimento nos dá a cor daquele pixel. O nosso procedimento de traçar raios corresponde a encontrar o objeto, né, ou a interseção com o objeto na cena lá, a mais próxima do observador da câmera. Uma vez que a gente encontrou esta interseção, a gente obtém então o ponto de interseção e a normal da superfície. A gente vai utilizar essa informação para calcular a cor daquele elemento da superfície. Nós vamos aplicar então uma função de shading, tá? Passando esses parâmetros, isso vai retornar uma cor que, por sua vez, será retornada para o procedimento aqui em mais alto nível. Nós vamos dar uma olhada, então, o que o procedimento shade faz, né? Lembrem-se, o algoritmo, por não tratar múltiplas interreflexões ambientais ou difusas, melhor dizendo, então a gente também utiliza a aproximação de estabelecer uma componente ambiental. Para cada uma das fontes de luz, vocês lembram, a gente precisava fazer então o traçado de um shadow ray para verificar se o ponto da superfície em questão estaria iluminado ou em sombra com respeito àquela fonte de luz em particular. Então, para cada uma das fontes de luz, a gente vai traçar um raio, vai verificar então se o ponto é visível. Se o raio ele consegue atingir a fonte de luz, então ele deve ser iluminado. Nós vamos computar a componente de iluminação direta, né? O que seria lá a nossa componente, digamos, difusa, baseada ali no cosseno do ângulo de incidência, né? Entre o raio e a normal. O nosso, digamos, uma vez normalizados os vetores, n.l. Tá. Bom, feito isso, se a superfície for especular, e digamos, uma superfície especular refletindo e ou transmitindo, né? Então, se ela for especular, e apenas nesse caso, a gente vai somar ao que calculamos até o momento, uma componente que virá do raio refletido e ou refratado. A gente pode ter, então, naquele ponto, uma componente, uma parte é refletida especularmente e outra transmitida. Imagina o caso de uma superfície, né, translúcida, uma esfera, como nos exemplos que eu mostrei há pouco. Bom, e isso naturalmente invoca esse procedimento e a gente tem, por isso, a natureza recursiva desse algoritmo. Eventualmente, no retorno, vamos retornar uma cor que será, então, retornada para o algoritmo trace, que retornará, então, a cor do pixel.
Mas, fundamentalmente, eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que nós estamos utilizando, nesta versão simplificada, um único raio por pixel. Tá? Lembrem-se, o algoritmo original ele traça mais de um raio por pixel, mas para fins de anti-aliasing. E aqui a gente tem destacado, então, a condição, se a superfície for especular, a gente vai, então, prosseguir desse modo. Bom, então, vamos dar agora uma olhada no algoritmo de Path Tracing. A propósito, esse algoritmo foi introduzido por Kajiya, né, Jim Kajiya, ou James Kajiya, em 86, junto com a equação de Random, no mesmo artigo. Então, esse algoritmo foi introduzido como uma forma de avaliar a equação de rendering, né? Vamos lá, então o Path Tracing, a gente vai agora estar traçando diversos raios por pixel, tá? Isso para avaliar a cor do pixel. Então, nós vamos iniciar aqui a cor do pixel em 0, e nós vamos então definir amostras, várias amostras por pixel, que na prática serão raios traçados para a cena. Então, nós vamos pegar uma direção aleatoriamente, mas partindo do olho e passando ali na área do pixel, né? Naquela pequena região correspondente ao pixel, nós vamos definir aleatoriamente, em princípio, uma direção, e vamos traçar o raio de modo semelhante. Esse procedimento aqui é semelhante ao usado, então, no algoritmo anterior, de Ray Tracing clássico. Mas veja lá, nós vamos traçar várias amostras, nós vamos acumular a cor que vai retornar dos diversos raios, e depois nós vamos fazer o seguinte, definir a cor do pixel como uma média das cores obtidas, então, pelas várias amostras, pelos os raios correspondentes às várias amostras obtidas para aquele pixel em particular. Então, essa é uma diferença bem importante e nós vamos estar explorando isso em breve. Bom, então, conforme eu disse, o traçado de um raio é algo bastante semelhante. A gente vai encontrar a interseção, obter, então, o ponto de interseção e a normal, e vamos chamar o procedimento shade. Este procedimento shade, no caso, ele é diferente, um pouquinho diferente lá do nosso algoritmo de Ray Tracing clássico. Novamente, aqui nós vamos ter uma componente ambiental, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar, certo? Para cada fonte de luz, a gente vai fazer um teste de visibilidade, mas notem, em princípio, as nossas fontes de luz, elas não são necessariamente pontuais. Aqui, em geral, a gente vai estar tratando com fontes de luz diária. Então, nós vamos definir arbitrariamente, ou melhor dizendo, randomicamente, vamos eleger uma posição sobre a fonte de luz e vamos verificar a visibilidade daquele ponto com respeito à amostra, digamos assim, sobre a fonte de luz. Note, numa fonte de luz diária, ela pode estar parcialmente, digamos, visível para aquele ponto e parcialmente oclusa, né? Então, eu posso estar, no momento que eu seleciono aqui aleatoriamente um ponto sobre a fonte de luz, pode ser que o raio traçado daquele ponto na superfície, onde houve a interseção do raio com o elemento da cena, não tenha visibilidade para a fonte de luz, mas uma outra direção até tivesse. Então, vejam aí a natureza, né, aleatória aqui desse processo. Bom, digamos que seja visível, nós vamos calcular a componente de iluminação direta, né, conforme fizemos também para o caso do algoritmo de Ray Tracing. Mas lembrem que, neste ponto, o algoritmo anterior, a gente verificava se a superfície é especular e apenas se ela fosse especular, a gente traçaria um raio. No caso do Path Tracing, a gente vai traçar um raio de qualquer modo, mesmo que a superfície seja difusa, ok? Então, a gente vai traçar um raio, vai acumular a cor, devolve, e aí devolve, tá bom?
Então, vamos lá. Fazendo, então, uma contraposição aqui, colocando lado a lado os dois algoritmos, né? Basicamente, a gente tem o fato de que estaremos gerando diversas amostras por raio, por pixel, e eu faço essa diferença clara aqui, embora eu tenha dito, o algoritmo clássico poderia também traçar mais de um raio, mas tipicamente a gente estaria traçando, digamos, 5 raios por pixel ou um pouco mais. Aqui nós podemos estar falando da ordem de milhares de raios por pixels, tá? Então, vamos adiante. O algoritmo de trace é semelhante e aqui o algoritmo de shape, onde nós tínhamos então essa condição aqui de especularidade para traçar o raio, aqui nós vamos fazer independente de ser uma superfície especular. Notem que se for uma superfície especular, ele vai ser refletido também, né, especularmente, ou vai ser refratado, mas no caso de ser uma superfície difusa, a gente vai agora eleger aleatoriamente uma direção para seguir aquele raio. Não vamos, mesmo atingindo uma superfície difusa, seguir ou produzir a partir dali uma grande quantidade de raios, isso tornaria o processo intratável, né? Mas a gente vai seguir uma única direção. E mais adiante, em princípio, essa direção pode ser qualquer uma no hemisfério, e conforme nós vamos ver adiante na nossa aula de hoje, nós vamos depois estar dando preferência a algumas direções, né, utilizando uma técnica chamada Importance Sampling para acelerar o processo de renderização, né, para que a gente possa produzir imagens de ótima qualidade com um número menor de amostras, ou, em outras palavras, com um número menor de raios traçados. Tá? Então, de novo, desempilhando aqui a recursão, as chamadas, a gente depois vai fazer uma média dos valores que foram, então, determinados por cada uma das amostras que correspondem a raios passando no interior daquele pixel em questão. Muito bem. Então, tá. Vamos considerar aqui novamente a equação de rendering, né? E vocês lembram, então, que a radiância, representada aqui pela letra L, que sai de um ponto P numa direção ômega out, ômega O, ela é dada, então, pela radiância que o ponto P eventualmente emite na direção ômega out. Note, se é uma superfície difusa, não emite luz, esse termo aqui é igual a zero. Mas a integral, né, de toda a luz que chega neste hemisfério, vinda de qualquer direção ômega i no hemisfério, e que eventualmente é refletida na direção ômega alta. Eu lembro para vocês que aqui todos os vetores eles estarão apontando na direção contrária à do ponto, muito embora ômega i represente uma direção de incidência. A gente faz isso para facilitar, então, a visualização do ângulo, né, de incidência, o θ de incidência, θi. Por que isso é importante? Porque ele aparece num termo aqui da equação. Lembre que a gente já comentou em aulas anteriores que a quantidade de energia, densidade de fótons por unidade de área depositada nesse ponto aqui, depende não apenas da intensidade da luz incidente, mas também do ângulo que aquele raio lá faz com a normal da superfície, né? Então, esse ângulo aqui é extremamente importante para a gente e, portanto, mesmo as direções de incidência estarão representadas com vetores aqui saindo do ponto P, indo em direção à cena, apontando em direção à cena. Então, tá. Então, toda a radiância, toda a luz que vem de todo o hemisfério e, eventualmente, atinge o ponto P, nós temos aqui um termo que representa a BRDF, né? Nós discutimos já recentemente também a BRDF, uma função que me diz
dada a quantidade, qual é o percentual da energia incidente que chega a partir de uma direção ômega i e que é refletida pelaquela superfície num determinado ponto P, na direção ômega alta. Então, veja bem, a gente vai pegar toda a energia que chegou de todas as possíveis direções de todo o hemisfério, aqui ômega, né, representado. Nós vamos, para cada um deles, modular pelo cosseno do ângulo, para reduzir, então, o valor que efetivamente está chegando a esse ponto. E aí, depois disso, a gente fala, então, assim, olha, daí tem um certo percentual do que chegou nessa direção e que vai ser refletido na direção ômega alta. Isso, então, de novo, uma breve recapitulação da nossa equação de Rayleigh. Então, vamos lá. A radiância emitida e a radiância refletida. Notem que nesta representação aqui eu omiti o termo de visibilidade que a gente utilizou na aula anterior, quando dizia o seguinte: o raio que vem nessa direção, ele pode eventualmente não atingir o P, porque há um obstáculo, há um oclusor aqui no meio do caminho, né? Então, por simplicidade, a gente omitiu aqui. Se houver algum bloqueio, simplesmente a contribuição do raio que viria naquela direção será zero, né? Bom, então vamos lá. Eu lembro para vocês que a equação de Rayleigh é uma equação recursiva, né? Vocês lembram? E aí nós vamos fazer, então, a seguinte reconstrução de uma cena. Imagine uma representação da Cornell Box com uma luz diária. Se eu representar uma cena, por exemplo, tendo aqui inicialmente apenas a luz emitida, depois eu tenho as contribuições não mais da luz emitida, veja que ela não está representada aqui, mas da luz emitida, o que acabou sendo refletido em cada uma das superfícies de volta para a cena. Bom, esta luz aqui, essa quantidade de energia, que já corresponde ao primeiro bounce da luz emitida, ela vai sofrer agora um segundo bounce. Ela vai refletir agora, por exemplo, refletida por essa superfície, agora atinge uma outra ou várias outras, etc., e nos produz, então, um resultado como esse aqui, tá? Inclusive de volta à fonte de luz, atingiu lá de volta também a fonte de luz. Notem que ela foi ficando mais fraquinha, né? Se eu considerar agora o impacto desse bounce, essa luz refletida já 2 vezes, ela vai atingir outras superfícies e vai produzir aqui, então, um terceiro bounce. Bom, se a gente começar a somar essas contribuições, a gente vai estar tendo o equivalente à avaliação da nossa equação de Rayleigh, avaliando gradualmente, né? Então, vamos lá. Se eu somar a contribuição da luz emitida mais o resultado do primeiro bounce, eu tenho isso aqui mostrado para vocês. Se eu agora combinar isso com o resultado do segundo bounce, eu tenho este resultado. Se eu combinar este com o resultado apenas do terceiro bounce, eu tenho este resultado. E, eventualmente, esta imagem vai convergindo para o resultado final. Notem que ainda é possível observar aqui bastante ruído ainda nessa imagem, né? Bom, mas vamos então considerar aqui a equação de Rayleigh não apenas de uma maneira, vamos dizer assim, abstrata, de o que representam seus componentes, mas vamos discutir como avaliá-la, né? A gente até já comentou que, por ser uma equação recursiva, na prática a gente não tem uma solução analítica para ela, tá? Mas esta equação ela é particularmente difícil, né, do ponto de vista de integração. Eu preciso integrar isso aqui para obter o valor da função de iluminação, é isso que eu estou tentando obter aqui, a função de iluminação num determinado ponto,
né, da cena, o ponto P, que está sendo observado, aquele ponto de vista, aquele ponto da cena P observado por uma câmera ou por um observador, ele é visto através de uma direção ômega out. E aí o que nós estamos interessados em computar é o valor da radiância que está saindo daquele ponto P da cena, visto sob um certo ângulo, que define, então, um raio na direção ômega out, de P para o observador na direção ômega out. Vamos lá. O detalhe é o seguinte, em princípio, eu não conheço o integrando, ou seja, a função que representa, então, essas radiâncias todas aí da cena, né? Isso é desconhecido para mim. E ela pode e frequentemente terá, inclusive, descontinuidades. A partir do momento que eu tenho, digamos, um objeto, atrás eu tenho um outro objeto, etc. Existem descontinuidades nessa função de iluminação, né? Essa função aí que caracteriza, então, a minha imagem. Tá? Ela tem uma dimensionalidade bastante grande do ponto de vista do integrando. Esta é uma função, como uma função real, porque a gente está avaliando, então, os valores de radiância, né? E cada um desses vai ser um valor real, que eu vou associar a um ponto da cena, e que depois aqueles valores vão vir ali para definir a cor de um pixel. Isto, na verdade, uma função de valor real, ela corresponde a um vetor num espaço de dimensão infinita. Para o caso de uma função arbitrária, né? Claro que para funções específicas a gente pode definir a dimensionalidade do espaço. Por exemplo, o conjunto de todas as funções definidas por polinômios, digamos, de grau menor ou igual a 2, esta função aí, naturalmente, é formada por polinômios do tipo, eu tenho uma constante, né? Tem um termo, digamos, em x e um termo em x ao quadrado. Então, esta função, todas essas funções aí estão definidas no espaço de dimensão finita, né? Então tá, esta é uma função recursiva, conforme eu já havia falado, que dificulta o processo de avaliação e, portanto, é imprático, né, impraticável resolver esta equação usando métodos tradicionais de integração. O pessoal, vocês provavelmente vão encontrar a expressão, né, métodos de quadratura. Né? Quadratura, então, métodos para a solução de equações. Naturalmente, não existe uma solução analítica para isso aqui, nós vamos precisar de métodos numéricos, e, em particular, o método de Monte Carlo é o método de integração mais adequado para fazer esse tipo de tratamento. Tá? Então, vamos entender o que é isso aí. Bom, esse processo de Monte Carlo, né, Monte Carlo Ray Tracing, aqui como Path Tracing sendo o equivalente a também usar o termo Monte Carlo Ray Tracing, é o único método, ou são, porque existem variações, né? Existem variações desse método, como a gente vai ver inclusive na aula de hoje, são os únicos métodos práticos para simular iluminação global em ambientes arbitrários com modelos complexos, modelos com geometrias arbitrárias e com BRDFs também arbitrários, ou seja, a função de reflectância dessas superfícies arbitrárias. Tá? Então, os métodos baseados em Monte Carlo Ray Tracing são os únicos métodos práticos que a gente tem conhecimento capaz de fazer isso aí. Então, como vantagens, ele, em princípio, consegue tratar todos os efeitos de iluminação global. A gente consegue simular tudo isso. A gente consegue simular geometrias arbitrárias. Bom, como é que pode isso? Desde que a gente tenha um procedimento para calcular a interseção de um raio com aquela geometria, a gente consegue, então, utilizar o método de Monte Carlo, né?
Monte Carlo Ray Tracing. E os resultados, eles são corretos, exceto pela variância do método, nós vamos entender isso aí, que é percebido como ruído. Existe, então, o ruído, que decorre da variância desse processo, né, aleatório aqui, mas, conforme a gente vai ver, à medida em que a gente aumentar o número de amostras, ou seja, na medida que a gente aumentar o número de raios traçados por pixel, esta variância vai diminuindo e a gente vai convergindo, então, para a solução correta. Tá? E é um método que tem um baixo consumo de memória, porque, em princípio, a gente pode fazer o tratamento ali, avaliar um pixel da minha imagem por vez. Quer dizer, eu traço diversos raios, avalio o resultado ali, a função para aquele pixel, e uma vez que fiz isso, posso liberar, então, todos os recursos utilizados para o cálculo da cor daquele pixel. Tá? Então, o consumo de memória é baixo. Então, o que é o método de integração de Monte Carlo? Vamos lá. É um método para integrar uma função do tipo f de x dx. Tá? E é uma solução numérica. Bom, conforme eu falei, isso é uma abordagem bastante geral. A nossa função ela pode ser analítica ou empírica, né? Eu não tenho uma equação, eu apenas conheço valores da função em diversos pontos e ainda assim eu vou poder avaliar, poder integrar essa função. Ele se baseia em probabilidades, como eu já mencionei, e nós vamos agora então iniciar uma derivação deste método, né? Como que a gente obtém, como que a gente chega neste método de Monte Carlo, método de integração de Monte Carlo? A gente vai definir, então, o seguinte, o valor esperado de uma função f de x, tá certo? Isto é o valor que, se a gente avaliasse a função que eventualmente está à nossa disposição, a gente soubesse exatamente o valor dela, eu tenho aquele valor esperado, que é o mesmo que eu calcular, por exemplo, a média dos valores obtidos com a avaliação desta função um certo número de vezes, né? Um certo número de vezes bem grande, né? Esse número tendendo a infinito, quando o número de vezes que eu avalio a função lá tende ao infinito, eu vou obter, então, a média, né, daqueles valores, e isso, então, corresponde ao valor esperado da minha função. Ok? Vocês provavelmente já se depararam com a situação do tipo, olha, se eu tenho uma função que pode retornar de maneira uniforme valores 0 ou 1, se eu aplicar esta função aí, né, se eu avaliar essa função um número suficientemente grande de vezes, o valor esperado dessa função é meio, porque em alguns casos eu tenho valor 0, outros casos eu tenho valor 1. Vocês podem fazer algo equivalente, provavelmente vocês lembram aí das aulas de probabilidade, né? O valor esperado, por exemplo, quando você joga um dado, um número suficientemente grande de vezes, e por aí vai, né? Então, vamos lá. Cada amostra, né, é um elemento da nossa função. Veja bem, no nosso contexto aqui de rendering, essa função que nós estamos interessados em integrar é a função de iluminação, é a função que caracteriza justamente a imagem que nós estamos tentando amostrar por meio de raios e colocar os valores nos pixels correspondentes, produzindo, portanto, uma representação daquela função, daquela cena, ok? Então, F para a gente, vocês já vão imaginando aí, F representa a nossa função de iluminação, ou seja, as cores de cada ponto
da cena e, portanto, quando a gente traçar raios, a gente avalia lá e coloca no pixel. Então, uma amostra é um elemento dessa função aí. E cada amostra tem uma probabilidade P de ocorrer, né? Por exemplo, no caso da função muito simples que eu coloquei para vocês, por exemplo, que seria o equivalente a lançar uma moeda não viciada, a probabilidade de cada evento ocorrer seria meio, né? Seria uma probabilidade, né? Uma distribuição uniforme de probabilidades. Assim também como no caso de um dado, né? 1/6 é a probabilidade para cada evento ocorrer. Bom, então vamos lá. E a gente vai, então, definir aqui o valor esperado da função f de x, tá? É igual à integral da função f de x, o produto, né, da função f de x, pela sua função de distribuição de probabilidade, ambos avaliados ali para o mesmo valor de x, tá? Bom, esta é uma definição aqui do valor esperado. Então, vamos lá. Ocorre que existe uma expressão alternativa também para se calcular o valor esperado, e eu até já havia mencionado isso para vocês, que era a gente obter um número, digamos, em princípio, infinito de amostras daquela função. Notem que aqui eu estou falando de uma amostra x sub i, aqui, né? Então, tem um número infinito de amostras, calculo a média daquelas amostras. Então, o valor esperado também pode ser definido, né? Ou a média ou o valor esperado para aquela função, como o limite, quando o número daqueles eventos, o número de amostras, tende ao infinito, do somatório desses, né, vários elementos aqui, dessas várias amostras, dividido pelo número de amostras, tá? Então, uma outra definição. Notem o seguinte, que se eu tiver apenas um número finito de amostras, por exemplo, no nosso caso, nós não vamos calcular infinitas amostras por pixels, nós vamos ter um número finito. No momento que a gente tem um número finito, a gente passa a ter uma aproximação para o valor esperado da função. E notem aqui que nós temos uma situação bastante interessante e particular no contexto de Rayleigh. Nós temos a função de iluminação, tá? Que é aquela função contínua lá, que tem, então, associado a cada ponto da superfície um valor. E nós temos agora que, eventualmente, avaliar esta função traçando raios, um conjunto de amostras, para cada pixel. Esses raios, essas amostras associadas àquele pixel, né, esses raios, então, eles invadem a cena, eventualmente combinam as contribuições aí de múltiplas reflexões, interreflexões, etc., e depois retornam lá. Mas eu tenho várias amostras que eu preciso, então, combinar. Notem, a gente tem a função como um todo, mas tem uma função também que eu vou estar avaliando localmente que corresponde a cada pixel, né? Para o caso específico ali de um pixel da minha imagem, eu vou precisar avaliar em diversas amostras para poder chegar ao valor daquele pixel. Então, nós temos aí 2 níveis de resolução. Vamos lá. Então, lembrando para vocês, nós temos 2 definições para o valor esperado, ou seja, aquilo que eu espero obter quando eu avaliar a minha função num determinado, para um determinado valor do parâmetro dela, tá? Por exemplo, no caso da minha função de iluminação, isso pode ser uma posição no espaço, e ainda mais do que isso, observada a partir de um certo ângulo, porque se eu mudar o ponto de vista, dependendo das características da minha superfície,
o valor da função pode mudar, né? Ou pode ser também a questão do pixel. Eu estou agora querendo reconstruir um pixel, qual é o valor esperado para ele. Depende, então, do conjunto de amostras que eu obtive e da probabilidade associada a cada uma daquelas amostras e tal. Bom, então vamos lá. Notem que nós temos duas expressões alternativas para expressar a mesma grandeza, o valor esperado. Uma, né, essa integral do produto da função pela sua distribuição de probabilidade, e a outra como a média, né, considerando o limite de um número infinito, tendendo a infinito de amostras. Então, dado que representam a mesma coisa, quem sabe a gente iguala esses dois termos, tá bom? Nós vamos fazer aqui algumas manipulações bastante simples, bastante, eu diria até intuitivas, para que a gente, então, siga nesse processo de derivar a nossa representação, a nossa expressão para cálculo de Monte Carlo integration. Eu fiz agora nesse último passo a seguinte coisa, né? De um certo modo, um pouquinho de abuso aqui. Notem, eu tenho uma função contínua, aqui eu tenho uma função discreta, mas eu estou assumindo que eventualmente eu estou amostrando esses camaradas aqui em infinitos pontos. Isso, de fato, né, aproxima esse domínio contínuo. E eu vou, então, dividir os dois lados da equação aqui por P de x. Né? Notem, como eu disse, aqui há um certo abuso de notação, né? Forçando aqui um pouco a barra, mas vocês percebem então o que eu estou fazendo. Eu dividi aqui por P de x e aqui eu divido pelo P do xi correspondente. Tá? Ao fazer isso, por que eu faço isso? Eu estou interessado em obter a integral da minha função f de x dx, lembrem? Então, vou querer isolar esse camarada aqui apenas. Então, com isso eu posso cancelar esse termo e dizer o seguinte, que a integral daquela função, tá, que eu não conheço, ela pode ser obtida como esse limite, quando o número de amostras tende a infinito, de pegar o valor das amostras especificamente e dividir pelo correspondente valor da probabilidade de eu amostrar, né, aquela específica amostra. Tá? Então vamos lá. Notem que eu já falei para vocês, a gente está interessado numa solução prática. Temos aqui o limite quando n tende ao infinito. E para fazer as nossas renderizações, naturalmente, nós não podemos dispor de um número tão alto de amostras, então eu vou aqui aproximar, né, por um valor finito, e nós vamos dizer então que esta integral f de x dx, minha função, ela pode ser então aproximada pelo somatório desses quocientes aqui, né, depois dividido pelo número de amostras que eu utilizei. Então, vejam bem, eu estou dividindo cada amostra pela probabilidade de ela ser escolhida dentre todas as amostras. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos levar para o próximo slide. Vamos lá, novamente, né, a aproximação. Bom, porque agora o que nós vamos até reescrever para dar uma outra cara, mas é fundamentalmente a mesma coisa, a gente pode dizer o seguinte, ó, que essa integral pode ser aproximada como produto da função, né, avaliada em diversos pontos, ou seja, diversas amostras dessa função, vezes um certo peso associado a cada uma das amostras. E o peso é nada mais, nada menos do que a recíproca da probabilidade associada àquele elemento. E isso, gente, é o método de integração de Monte Carlo. Consiste apenas disso aqui, ó, essa coisa tão simples, mas é extremamente poderosa. E é uma forma da gente integrar uma função arbitrária.
qualquer função para a qual a gente possa dispor de valores das amostras e, de algum modo, eu tenha também informação sobre qual é a probabilidade de obter aquela amostra, eu vou poder, então, integrar aquela função. Tá? Então, vamos para tornar essa coisa um pouco mais concreta, eu vou ainda apresentar para vocês algumas definições, e aí eu vou mostrar um exemplo concreto, né? Deixar isso, espero, muito claro para todos vocês, como que funciona o método de Monte Carlo. E aí, depois que isso estiver claro para um caso geral, a gente passa, então, a aplicá-lo para o caso de renderização de imagens. Então, vamos lá. A gente chama de uma variável aleatória, né, um valor que foi produzido por algum processo aleatório, processo randômico. Tá? As variáveis aleatórias, elas podem ser discretas, por exemplo, como o resultado de eu rolar um dado, né? Essa variável aleatória que estou chamando aqui de x maiúsculo, ela pertence a esse espaço amostral aqui, e pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, digamos, né? Dado aqui, 6 faces, cubo. Naturalmente, se esse dado não é viciado, a gente vai até associar a ele uma probabilidade, uma distribuição uniforme de probabilidade, ou seja, a gente vai dizer que todos estes eventos aqui são equiprováveis, ou seja, 1/6 para cada um deles, tá? Então, vamos lá. Mas as variáveis, elas podem não ser necessariamente discretas, elas podem ser contínuas também, né? A gente tem, por exemplo, neste caso, uma variável que poderia assumir valores no intervalo entre 0 a 1, né? E a esta variável a gente chama uma variável canônica, né? Uniforme. Notem que, no contexto específico de renderização de imagens, certo? A gente tem variáveis contínuas como o caso mais comum. Por exemplo, a gente vai estar definindo aqui uma direção numa esfera unitária. Por exemplo, a direção em que o raio será refletido. O raio atingiu uma superfície, digamos, difusa. Eu não vou poder traçar aquela infinidade de raios. Eu vou escolher uma direção e vou traçar. E notem que aí essa direção pode ser qualquer uma entre as infinitas direções, digamos, no hemisfério ou mesmo na esfera, se eu estiver considerando a possibilidade aqui, no caso, de refração também, tá? Então, vamos lá. E uma variável aleatória, ela é caracterizada pela sua distribuição de probabilidades. Por exemplo, qual é que é a chance dessa variável xi aqui, ela assumir o valor 0, o valor 0,5, o valor 0,25, ou o valor 0,99, etc. Então, os valores podem ser iguais, né, se a distribuição for uniforme, mas não necessariamente será. E nós vamos ver, então, aqui situações como essas, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar, então, de uma função de distribuição de probabilidade, P, tá? E ela define, então, por exemplo, conforme a gente já indicou, quais são os valores mais prováveis que uma determinada variável aleatória pode assumir. Claro, se eles forem equiprováveis, não vai ter nenhum mais provável que o outro, né? Tá? Uma propriedade fundamental, naturalmente, de uma função de densidade e probabilidade, que a gente vai chamar, então, de PDF, é que, aliás, em qualquer distribuição de probabilidade, né, a soma ou a integral, no caso de a gente está falando de uma variável aleatória, né, contínua, a gente diz, então, que a integral desta função aqui é 1. Tá? Nota, a gente, para o caso de
variáveis aleatórias discretas, a gente não tem uma função de densidade de probabilidade, a gente tem uma função de massa de probabilidade. Tá? É uma função, os valores são discretos, mas aí a soma daqueles elementos, aqueles valores discretos também, que são as probabilidades, aquilo também tem que ser igual a 1. Ok? Bom, no caso de uma variável contínua, a gente não vai falar da probabilidade da variável assumir um valor específico, essa probabilidade, no caso, seria 0, né? A gente tem sempre que falar de um intervalo. Tá? O intervalo pode ser bastante pequeno e tal, mas a gente sempre tem que falar no intervalo. E, por exemplo, imagine uma distribuição de probabilidades aqui poderia seguir uma distribuição gaussiana. Tá? Opa, esses são os elementos, esses valores aqui são os mais prováveis, à medida em que a gente se afasta da média, neste caso aqui, eu peguei uma figura que tem a média 0, tá? À medida que a gente se afasta de 0, né? A probabilidade vai diminuindo. Mas a integral desta curva aqui é 1. Tá? Então, vejam bem, existem, então, funções de distribuição de probabilidades. No caso, quando a gente tem uma variável contínua, a gente vai dizer que é uma função de densidade de probabilidade, uma PDF. Ela tem estas propriedades aqui, e neste caso específico, nesse exemplo específico, estava simplesmente me dizendo que estes elementos aqui próximos a 0, quanto mais próximo do 0, maior a probabilidade daquele evento ocorrer. Ou se isso aqui representassem direções, digamos, né, vamos abstrair, essas direções associadas a estes elementos aqui são mais prováveis do que as demais à medida em que a gente se afasta do centro. Ok, então tá. Bom, e vantagens, então, do método de integração de Monte Carlo. Vejam, se vocês perceberem a notação MC, isso aqui corresponde, então, a Monte Carlo, uma abreviação. Simplicidade, conforme a gente viu, basicamente o que nós temos que fazer é pegar os valores de um grande número de amostras e dividi-los pela probabilidade associada àquela amostra, acumula tudo isso, né? E depois divide pelo número de amostras, e isso a gente tem, então, o valor que aproxima a integral daquela função. Bom, ele só requer que a gente possa fazer a amostragem, certo? E a gente está fazendo, então, a avaliação pontual. Eu não preciso conhecer nada mais do que o valor da função naqueles pontos especificamente. Naturalmente, precisamos, né, do valor das probabilidades. Eventualmente, a gente pode querer arbitrar algumas probabilidades ali, né? Se a gente não tem isso, vou assumir aqui e tal, e com base nessa assumption eu vou fazer, então, a integração. E ele é geral, né? Um método bastante geral no sentido de que a gente pode estar integrando tanto funções analíticas quanto funções empíricas. Função empírica é aquela, eu tenho valores, né? Valores para diversas amostras, mas eu não conheço a função analítica que descreve, então, aqueles valores. Tá. Mas tem desvantagem aqui. A desvantagem é a variância, né, que, como a gente já mencionou, vai se apresentar na forma de ruído. Então, tendo feito com vocês uma derivação do método de integração de Monte Carlo, vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo bem simples aqui, mas que é bastante ilustrativo. Suponha que eu deseje calcular o volume de uma esfera de raio R. Tá? Eu vou definir, então, a minha função, a função a ser integrada é o seguinte: para a minha função com argumentos x, y, z, eu vou dizer que ela vale 1 se a raiz quadrada de x² mais y² mais z² for menor ou igual
a um certo valor R, que é o raio. Ou seja, em princípio, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, se esses pontos estiverem contidos no interior de uma esfera de raio R, eu vou dizer que a minha função tem valor 1. Se o ponto, então essas coordenadas x, y, z estiverem fora da esfera, tiverem, né, uma distância maior que R da origem, eu vou dizer então que o valor da função é 0. Okay? Então, uma esfera aí de raio R e centrada na origem. Né? Então vamos lá. O que nós vamos considerar primeiro é o seguinte: o volume de uma esfera de raio R é dado por essa expressão. Tá? O que nós vamos fazer agora é assumir fazer a seguinte definição. Eu vou gerar N amostras, são uniformemente esses pontos, eles têm são valores randômicos distribuídos de maneira uniforme do ponto de vista de que são equiprováveis, ou seja, a probabilidade de eu pegar qualquer ponto dentro deste volume aqui, que representa um cubo de lado 2R. Então, eu estou variando no intervalo de menos R até R, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z. Então, eu tenho aqui definir um cubo, também centrado na origem, com lado 2R, e, digamos, a minha esfera encontra-se também centrada na origem e, portanto, contida aí neste cubo, né? Ela tangencia a parede, as paredes desse cubo. Vai existir um espaço lá que boa parte desse volume pertence à esfera e uma parte lá nos cantos não pertencerá à esfera, pertencerá ao cubo, mas não à esfera. Bom, eu vou então dizer que a probabilidade associada a um ponto com coordenadas x, y e z dele pertencer à esfera é 1 sobre o volume do cubo. Estou dizendo, então, que esse camarada aqui, a probabilidade é igual para todos os pontos, ele pertence ou não pertence com esta probabilidade aqui, 1 sobre 8R3, que é o volume do cubo. Ok, tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora gerar e pegar esses N pontos, a gente vai avaliar as coordenadas x, y, z, verificar se essas coordenadas satisfazem essa condição, se sim, o valor da função será igual a 1, se não, será igual a 0. E nós vamos acumular tudo isso e cada um desses valores será dividido pela probabilidade, né? Que está definida aqui 1 sobre 2R, né? 2R elevado, tudo isso elevado ao cubo. Okay? Então, independente do valor de f de x ser 1 ou 0, eu divido sempre por essa probabilidade. Naturalmente, se ele for 0, o termo todo aqui é 0. E depois de tudo isso, a gente vai dividir pelo número de amostras. Isso aqui é como a gente calcularia o volume de uma esfera, né, de raio R centrada na origem, utilizando o método de Monte Carlo e assumindo, então, essa distribuição de probabilidades aqui. Ok? Tá. Então, vamos ver a seguinte coisa. Este volume, aqui, ou melhor, o volume dado por essa expressão, né, se a gente avaliar isso aqui, pegar uma calculadora, por exemplo, e avaliar, o número dá 4.1887902, etc. Eu trunquei nesse ponto aqui, tá? E essa linha está representada de forma pontilhada aqui na horizontal. Quando a gente vai pegando pontos, vai fazendo o tamanho da nossa amostra, né? O número N, lá, vou voltar aqui um instante para o slide, quando este N aqui, ó, este N que a gente está usando para o somatório, ele vai crescendo, por exemplo, ele atinge 200 amostras, a gente tem um valor aqui, não, né? Se afasta um pouco, até que ele começou bem, eventualmente esteve bem longe, teve um valor aqui em torno de 8, depois
valores próximos de 6, etc. E depois ele vem convergindo, mas ainda tem alguma diferença. E à medida que a gente vai aumentando esse número, a gente tende a convergir para o valor correto, né? A ideia é que se eu utilizar um número infinito de amostras, eu devo convergir para a solução correta. Ok? Tá. Bom, é isso que o método lá diz para a gente. Na medida, aquela integral é igual ao limite, quando n tende ao infinito, de 1 sobre n, né, do somatório dos valores da minha função, que assume aqui nesse caso valores ou 0 ou 1, dividido pela probabilidade correspondente. Bom, e que história é essa de ruído, variância que eu comentei antes? Então, vamos agora com esse mesmo exemplo entender o que é isso aí. Notem, quando os valores, a quantidade de amostras é pequena, a gente tem naturalmente algo que pode estar longe do valor correto. Poderia, casualmente, mesmo com poucas amostras, a gente já ter chegado aqui a um valor mais próximo, eventualmente, né? Mas vamos lá ver o que acontece quando a gente já sabe, quando a gente aumenta o número de amostras, isso tende a convergir. O que acontece se eu fizer experimentos com um número pequeno de amostras? Vamos ver isso, tá? Bom, novamente, converge quando o número de amostras tende ao infinito, né? Cresce. Tá. Então, esse gráfico aqui. Para esse gráfico, o que foi feito foi o seguinte: ao invés de usar essas 1000 amostras que a gente tinha feito antes, né, quando foi convergindo, imagina agora fazer vários experimentos. Neste caso, tem 1000 experimentos, cada um com 100 amostras. Ou seja, foi estimada a integral, que corresponde ao volume da esfera, mas utilizando 100 amostras. E esse processo foi repetido 1000 vezes aqui, tá? Foi processo, né, simulado no computador. Cada um desses experimentos resetando, então, né, a função, mudando a semente do gerador de números aleatórios e tal. E aí veja o que acontece. Eventualmente você com 100 amostras tem um valor aqui próximo de 5, depois ele cai, esse valor vem para 3,5, depois ele pode voltar a subir ali, passa um pouquinho de 5, ele oscila bastante. E ele oscila bastante porque a gente está trabalhando com um número de amostras pequeno. E esta variabilidade, ou seja, a variação, como que o valor obtido ele difere do valor esperado da média, essa linha azul aqui, isso é o que caracteriza a variância. Nota, quando a gente observa esse tracejado vermelho aqui, ele aparece para a gente como ruído, né? São variações. E isto, naturalmente, vai acontecer para a gente quando tivermos gerando imagens usando poucas amostras por pixels, porque a função não terá convergido adequadamente. Então, num determinado pixel, a gente pode ter um valor que é bem longe do valor esperado. Para um outro pixel vizinho, a gente pode ter um outro valor também, né, diferente, mas já mais próximo aqui do valor esperado. Pode até ter o valor esperado para alguns pixels, mas esta variação vai aparecer para a gente, vai ser percebida como ruído, interpretada como ruído, tá bom? Então, a mensagem aqui é o seguinte: se utilizamos um pequeno número de amostras, isso vai acarretar na obtenção de aproximações não ideais, né? Longe de pobres, vamos dizer assim, tá? Para o valor da integral. E esta variação, né, em torno da média, em torno do valor esperado,
é percebida como ruído. E variância é exatamente isso, né? Essa variação em torno da média. Vocês lembram lá, quando estudaram estatística, como se calcula a variância? Você tem aquele somatório, né? Você faz o x menos x barra, lembra lá? O x barra é a média, o x menos mi, a média, e eleva isso ao quadrado, né? Soma essas coisas todas, depois divide lá pelo número de amostras. Tá? Mas e por que o quadrado, né? Bom, a gente acaba elevando o quadrado porque se a gente não elevar o quadrado, aí tem o problema do cancelamento do erro. Às vezes o valor vai estar acima da média, às vezes vai estar abaixo, isso cancelaria. Então por que não só usar o valor absoluto? Tá. E aí tem uma outra explicação, uma outra questão importante, é que essa função valor absoluto, ela não é diferenciável. E aí isso tem um monte de implicações, né? Restringe um monte de coisas quando se vai fazer processo de otimização, processo estatístico, etc. Então, a ideia é que a gente usa, então, ao quadrado, porque isso essa é uma função diferenciável, a gente consegue fazer bastante coisa com isso importante, e claro, o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância, vai estar me dizendo como que a gente está se afastando ali nas mesmas unidades da média, porque a variância tem uma unidade que é o quadrado da unidade de medida que a gente está utilizando, né? Mas vamos adiante. Então tá, a variância, então, conforme a gente já viu, é dado pelo valor esperado aqui entre o valor da função que eu obtive e o valor que eu esperaria para ela, o valor esperado. Então, a variância é o valor esperado, né, dessas diferenças aqui, dessas diferenças entre o valor da função que eu eventualmente estou obtendo e o valor que seria esperado para ela. E a questão do quadrado eu já expliquei para vocês por que é utilizado. Então tá. Vejam bem, este portanto, essa é uma medida extremamente importante, né, para a gente avaliar de forma quantitativa o erro nessas estimativas aqui no algoritmo de Monte Carlo. Tá? Naturalmente, quanto menor for essa variância, isso significa dizer que eu convergi, né, que o método, melhor dizendo, convergiu para eu estava convergindo, quanto menor a variância, menor o erro na estimativa, mais próximo do valor esperado, então, do valor real da integral, a gente vai ter obtido, ok? Então, novamente, variância representa esse desvio do valor esperado, né? E o valor esperado é a média. Ok, então, vamos ver como é que é isso. Ó. Do ponto de vista de uma imagem renderizada, traçando raios, etc., a gente tem aqui dois exemplos. Vejam, isso aparece como ruído. Aqui a imagem ainda está ruidosa, mas notem que nesta imagem da direita o ruído é menor. Ou seja, a variância nessas estimativas é menor. Ok? E isso é um elemento muito importante. Essa noção é extremamente cara para nós na geração de imagens, porque naturalmente não queremos esse tipo de artefato. Mas sabemos que, a princípio, para diminuir a variância, a gente precisa aumentar o número de amostras. Tá? Ou então, a gente pode utilizar o que nós vamos discutir em breve, o que chama de técnicas de importance sampling. Como que a gente pode guiar o processo de amostragem de tal modo a obter resultados melhores com um número pequeno de amostras, tá? Então vamos lá. Aqui, uma comparação só para vocês observarem. Então, que nem eu já falei, a variância aparece como ruído. Neste caso, então, nós temos a imagem aqui em cima, renderizada, utilizando um único raio por pixel. Tá? Aí vem, à medida que a gente vai
ao longo das linhas e depois ao longo de cada uma das linhas, a gente vai dobrando o número de amostras. Então, uma amostra por pixel, 2 amostras por pixels, 4 amostras por pixels, 8, etc. E aqui, portanto, a gente chega a 2 elevado a 15 amostras por pixel, ou seja, mais de 32.700 amostras por pixel. E aí a gente vê, né, como a imagem aparece bem mais suave, ok? Né? Livre do ruído. Mas isso, em princípio, tem um custo, aumentar o número de amostras. Uma pergunta importante, que eu já antecipei a resposta, é possível fazer algo para minimizar o número de amostras e ainda obter resultados adequados, né? Bons resultados? A resposta é sim, mas fica um pouco mais para vermos estes resultados adiante e eu começo a discutir esses métodos. Então, importance sampling, né? É uma técnica de redução de variância, tá? Que explora o fato de que o estimador de Monte Carlo, ou seja, a expressão lá para Monte Carlo, que nos permite, então, computar ou aproximar a integral da função f de x dx, ele vai convergir mais rapidamente, observe, se a nossa função de distribuição de probabilidades ela for semelhante à nossa função. Em outras palavras, veja bem, a nossa função de distribuição de probabilidade, ela me diz o seguinte: quais são os elementos mais prováveis, né? Quais são aqueles que têm uma probabilidade maior, digamos, de serem escolhidos. Se, no caso específico aqui nosso, eu tenho uma superfície, tem os raios sendo refletidos em diversas direções, existem algumas direções que têm mais probabilidade de serem escolhidas do que outras? Talvez, né? Se elas coincidirem, essas direções coincidirem com as direções em que a função em si tem o maior valor, contribui mais para o resultado, estas aqui vão ser escolhidas mais frequentemente e, portanto, a gente vai conseguir convergir para uma solução, né, para a solução de forma mais rápida, ou seja, com um número menor de amostras. Vamos tentar ver isso de maneira mais intuitiva. Suponha o seguinte, que eu observo um determinado ponto na superfície e esse raio, então, que eu tracei e atingiu essa superfície, ele poderia ser refletido em qualquer direção aqui nesse hemisfério. Bom, a pergunta é, será que a contribuição que eu vou obter se traçar em qualquer direção será a mesma para a formação da imagem? Então, se vocês lembrarem um pouquinho de que, por exemplo, o raio que vem numa certa direção, ele vai fazer um ângulo com a normal da superfície e vai haver, então, uma redução, né, da contribuição daquele raio em termos de intensidade para o determinado ponto, quanto maior for o ângulo que o raio fizer com a normal. Lembram disso, né? Então, vejam que se esse raio for refletido numa direção aqui com um ângulo maior, ou seja, o ângulo entre a direção L incidente e a normal for maior, o que vem a acontecer é que a contribuição, assumindo que eu tivesse a mesma contribuição da fonte de luz com a mesma intensidade vindo de todas as possíveis direções, essa aqui vai contribuir menos, por exemplo, do que essa direção e do que essa direção e do que a direção normal, por exemplo. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que em princípio, quem sabe se eu favorecesse raios mais próximos ao longo da direção da normal, eu poderia então estar produzindo, dando mais energia, mais luz aqui para a construção, para a produção da minha imagem, mais rapidamente, com menos raios. Do contrário, eu precisaria acumular muitos raios que viessem com ângulos
com respeito ao normal bastante grande, ok? Mas notem que se eu sei, por exemplo, que a minha superfície tem uma certa BRDF que favorece a seguinte situação, raios que, claro, luz aqui nesse caso, né, que viesse nessa direção, atingisse esse ponto, eles tenderiam a se espalhar, a se refletir mais intensamente em torno de uma certa direção e praticamente nada ou quase nada em outras direções. Ora, se eu tenho essa informação, se eu conheço a BRDF daquela superfície e dado que a luz sempre faz o seu trajeto também de modo reverso, então, se eu estou observando esse ponto a partir desse ângulo e a BRDF, né, se tivesse luz incidente nesse sentido, iria para lá, isso quer dizer o seguinte, que toda a luz incidente nestas várias direções definidas aqui por esse lobo, o que vai acontecer é que tudo isso aqui vai se combinar e vai ser refletido, por exemplo, né, claro, nas suas proporções respectivas, vai me dar, então, uma contribuição nessa direção, contribuir para esse raio. Então, se eu tenho a opção entre mandar o raio para uma direção qualquer aqui nesse hemisfério, ou conhecendo a BRDF, sabendo que ela tem um valor maior aqui, então é mais interessante que o raio siga numa dessas direções. Ou seja, neste caso, por exemplo, eu posso utilizar como função de densidade e probabilidade aqui essa minha BRDF para priorizar, para dar uma probabilidade maior de ser escolhidos raios nessas direções aqui. Ok? Mas isso não é tudo. Eu poderia ter uma situação, por exemplo, em que há uma fonte de luz aqui. Tá? E eu estou desconsiderando, no momento, a questão da BRDF. Tá? Então, eu poderia ter uma situação, a luz, o ponto é observado, ao invés de traçar raios em todas as direções, ou eu posso traçar raios nas direções que eventualmente atingiriam a fonte de luz, porque daí eu teria contribuição de luz para cá e poderia, com menos raios, ao invés de estar traçando uma infinidade de raios que não atingem superfícies emissoras de luz, por exemplo, eu poderia produzir uma imagem com um número menor de raios. E é isso, gente, que caracteriza essa noção de importance sampling. É usar os nossos recursos, as nossas amostras, traçando raios preferencialmente nessas direções que contribuem mais para a formação da imagem. Tá? Vamos adiante. A ideia associada a importance sampling é que a gente procure explorar toda a informação que estiver disponível, né? Certo? E usar isso a nosso favor. Então tá. Bom, só para tentar fazer uma manipulação algébrica aqui, ilustrar algebricamente também, imaginem, por exemplo, que a minha distribuição de probabilidade ela fosse definida como C vezes f de x, ou seja, quando a função tem um valor, assume um valor maior, a minha probabilidade também é maior. Né? Ok? C sendo uma constante. Bom, neste caso, como a integral aqui tem que ser 1, naturalmente, como esses dois termos são iguais, essa integral aqui também é igual a 1. E a gente pode até usar isso, uma constante, põe fora da integral, o valor da constante seria 1, né? Sobre o valor lá da nossa integral de f de x. Bom, e aí o seguinte, só um pouco de manipulação para a gente verificar algumas propriedades. Bom, se eu tenho a expressão do tipo f de x, né, aqui agora x maiúsculo representando ali uma amostra, né, sobre p de x, neste caso, isto aqui vem a ser igual, como p de x, né, p avaliado aqui para uma amostra, deve ser igual a c avaliado em f de xi, porque essas duas expressões aqui são iguais, em princípio, todo o domínio.
Então, a gente pode escrever desta forma, né? E aí, esses dois termos cancelam e a gente obtém esse camarada aqui como uma constante, né? 1 sobre C é uma constante, mas notem que, na medida em que a gente tem esta expressão sendo uma constante, 1 sobre C, eu vou somar essa constante N vezes aqui, e depois vou dividir por N, isso me diz o seguinte, que o valor dessa integral é exatamente igual a esse valor, ele é constante, ele não vai estar variando, e, portanto, a gente não sofre daquele problema lá. Nota, eu criei aqui uma situação extrema para tentar ilustrar para vocês a importância de se fazer, então, a amostragem de modo a favorecer aos elementos da minha função, as amostras da minha função, com maiores valores, ou seja, aquelas que mais contribuem para o resultado final, né? Okay? Então vamos lá. No caso específico, eu mostrei para vocês que a gente poderia ter a possibilidade de querer amostrar o hemisfério todo de maneira uniforme. Essa não é uma boa ideia. Se eu não sei nada e a superfície é difusa, quem sabe eu uso preferencialmente direções mais próximas da normal da superfície. Mas, se eu disponho da informação de BRDF, devo usá-la. Se eu disponho de informação de fonte de luz, eu devo usá-la. E aí o seguinte, notem que os dois termos aparecem na minha equação, tá? Coloquei aqui a fonte de luz, desconsiderei um momento aqui o cosseno, né, que vai estar dando, então, a modulação da intensidade que chega ao ponto P. Mas vejam bem, eu posso me encontrar em situações como essas, tá? Se eu favorecer a fonte de luz, isso, claro, não é de todo ruim, porque esse camarada certamente vai estar contribuindo muita energia chegando nessa direção. Entretanto, essa direção muito provavelmente vai contribuir pouquinho aqui como reflexão ao longo da direção ômega alta, ômega O aqui, para que eu gere a imagem. Eu posso também fazer a amostragem, traçar raios na direção da BRDF, e observem que eu vou estar utilizando aquelas direções que mais contribuiriam para cá. Por outro lado, esses aqui eventualmente não vão amostrar a minha fonte de luz, tá? E a solução, no caso, é a gente fazer uma mistura das duas coisas, né? Porque, claro, a fonte de luz eventualmente vai iluminar outros elementos da cena que podem refletir nessa direção, ok? Assim como, mesmo refletindo pouco ao longo dessa direção, como a intensidade foi bastante grande, a gente vai poder, eventualmente, contribuir também de maneira razoável aqui para a formação da imagem. Então, a ideia é utilizar esses elementos combinados aqui, e a isso a gente chama de multiple ou multi-importance sampling, tá? Então, a ideia é combinar isso. Como é que a gente faz essa combinação? Então, a expressão, vejam bem, eu estou fazendo a integral aqui do produto de duas funções. Quem são essas duas funções? Me permitam voltar um instante. Esta integral tem um produto de duas funções, uma é BRDF e a outra, então, é a função de iluminação, imagina. A função de iluminação multiplicada aqui, então, pelo cosseno do ângulo. Imagina, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, eu avalio ao longo, né, a amostra, tem uma iésima amostra, considerando aquela direção, por exemplo, dada, no nosso exemplo, quem sabe, pela BRDF, e também faço o produto pela a função avaliada, considerando a fonte de luz. Num primeiro momento, divido pela probabilidade associada lá, digamos, pela BRDF, multiplico isso aqui por um certo peso. E lembrem-se, eu estou fazendo, na verdade, uma soma ponderada dos dois resultados, tá?
Então, estou misturando os dois resultados. E aqui eu faço o complemento, né? Vou dividir pelo número de amostras aqui, digamos, quando eu considero a quantidade de amostras para a fonte de luz aqui pela BRDF, digamos. Tenho também o produto, mas agora utilizando as direções associadas a favorecer a fonte de luz, né? Divido por aquelas probabilidades, tem um peso, a soma dos pesos, naturalmente, de tudo, né? Igual, tem que somar 1. Existem duas expressões clássicas aí para se fazer, então, o cálculo desses pesos. Uma se chama uma heurística de balanceamento e a outra uma heurística de potência. Não vou entrar em detalhes sobre essas expressões, elas são aplicáveis em casos, tem aplicações para casos específicos, por exemplo, como essa aqui. Essa, no caso geral, funciona bem para o caso geral e é basicamente a questão de estar fazendo um cálculo ponderado. Eu tenho um número de amostras que eu utilizei, por exemplo, para uma das escolhas que eu fiz, vezes a probabilidade associada a cada uma daquelas escolhas. Aqui eu tenho que estar falando em amostras, eu estou fazendo esse camarada aqui para pegar o valor associado para a amostra. S, nesse caso, pode assumir os valores tanto de F quanto de G. É isso que significa isso aqui. Então, ele vai poder estar assumindo esse valor, isso aqui. E X, para poder assumir tanto os valores XI como YJ e tal. Então, vejam, apenas uma ponderação, né? Eu divido essa ponderação pela soma dos pesos. Notem que esse cara S aqui, ora assume o valor F, ora assume o valor G. Os dois estão aqui no denominador acumulando isso. Ok, então tá. Eu posso, inclusive, ter mais que duas funções, eu posso ter múltiplas funções e sigo com um procedimento semelhante a esse. O que eu devo fazer, naturalmente, é garantir que, dadas as n funções, a soma de todos os pesos tem que ser 1, né? Para que a gente possa, então, combinar esses resultados. Alguns exemplos de situações como essa, que tem uma cena com algumas fontes de luz, são fontes de luz esféricas, de tamanhos diferentes, e temos algumas placas metálicas aqui que estão orientadas de tal modo a favorecer, do ponto de vista da observação aqui, a reflexão para essas fontes de luz, né? Uma fonte de luz maior e uma fonte de luz menor, com cores diferentes, etc. Notem que, se a gente favorece a BRDF, nota, a BRDF, eu vou dizer, vai numa certa direção, mas a fonte de luz é pequenininha. E como a fonte de luz é pequenininha, então muitos dos raios, eventualmente, vão acabar não atingindo as fontes de luz. Já para as maiores, eventualmente, acabam atingindo, né? Ok? A gente pode favorecer a questão da fonte de luz, tá? Traçar, como é que fica isso? A direção do raio a ser traçado já vai do seguinte modo: eu vou amostrar pontos dentro desse disco aqui, esse círculo que a gente está observando, na verdade, algum ponto na fonte de luz, e aí vou traçar raios diretamente para ela, tá? Esses raios, neste caso, eles acabam tendo a contribuição, todas essas fontes de luz, a propósito do trabalho aqui do Eric Witt, tem a mesma potência, né? Então, esse camarada aqui, na verdade, emite a mesma quantidade de energia que essa outra maior. Esse camarada é, em princípio, mais brilhante. Mas observem que o modo como aqui está sendo calculada a intensidade, ou que chega, depende do cosseno entre o ângulo, entre o raio, né, que sai do ponto aqui e a normal lá na superfície, tá? É uma fonte de luz esférica, né, na superfície da fonte de luz. Então, quanto mais eu me aproximo da fonte de luz, maior tende a ser o ângulo e, portanto, vai havendo aquele decréscimo pelo cosseno. E isso também, então, eles fizeram aqui, modulando pelo cosseno do ângulo e pelo quadrado da distância entre o ponto na superfície em questão
e o ponto lá escolhido para a amostragem na superfície da fonte de luz. Notem, esse ponto é definido, né, randomicamente. Bom, e aí, só para fazer uma comparação aqui, os dois outros casos, e quando se utiliza Multiple Importance Sampling, né, quando combina os dois critérios, então a gente tem uma situação em que nem esse aqui fica bastante esparso, e nem essas situações aqui também acontecem. Veja, combina os dois mundos, produz uma amostragem de melhor qualidade. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: muito embora a equação de Random ela permita, então, que a gente especifique todas as formas de interação, todas as formas de transporte de luz e, portanto, ela consiga, na sua estrutura, sintetizar todos os possíveis algoritmos de renderização, porque naturalmente um algoritmo de renderização está fazendo nada mais, nada menos do que avaliar o transporte de luz, o transporte dos raios ali na cena, né? Então, a equação de Random faz isso. A equação de Random foi introduzida no paper do Kajiya, assim como também foi introduzido no paper do Kajiya o algoritmo de Path Tracing, né? O Monte Carlo Path Tracing. E foi introduzido como uma forma de avaliar isso. Mas isso não quer dizer que o algoritmo de Path Tracing ele consegue resolver todas as formas de transporte de luz de maneira eficiente. Tá? Então, ele tem, por exemplo, dificuldades com relação à renderização de cáusticas, estruturas como essa aqui, ó, a luz veio, atingiu esse objeto, né? Acabou focando luz, concentrando luz numa região. Notem que, no caso do algoritmo de Path Tracing, para que ele pudesse produzir um efeito como este, seria necessário que raios atingissem aqui essa superfície, e aí depois aquela direção de reflexão é escolhida, né, que atravessa a esfera, sofre refrações, etc., e eventualmente vem à superfície aqui, e nota como essa coisa está bem concentrada. Do contrário, se a gente traçar só alguns raios aqui, essa cáustica vai ficar bastante ruidosa, tá? Então, a probabilidade disso acontecer, muito embora ela exista, ela é muito pequena, tá? E aí, existe uma versão, é um outro tipo, né, um outro algoritmo baseado em Monte Carlo, a gente poderia caracterizar, como eu falei antes, Monte Carlo Ray Tracer, um Monte Carlo Path Tracing, né, o Path Tracer, que se chama Bidirectional Path Tracer. Ele faz o seguinte: ao invés de traçar apenas os raios a partir da câmera ou do olho do observador, ele traça um conjunto de raios, sim, a partir do olho e na cena, e seguindo aquele procedimento lá que a gente comentou há pouco, mas ele também traça um conjunto de raios que saem da fonte de luz para a cena. E depois ele conecta, faz todas as combinações entre os raios, a partir de um certo ponto, né, traçados a partir do olho, com todos os vértices de raios, ou seja, todas as interseções de raios que saíram da fonte de luz e atingiram elementos da cena. Então faz todas essas combinações. É um algoritmo, naturalmente, que executa de forma mais lenta que o algoritmo de Path Tracing, né, simples, digamos assim, mas é capaz de produzir efeitos de cáustica de maneira mais simples. Principalmente quando você considera importance sampling, né? Nota, no caso aqui da fonte de luz, se eu vou começar a traçar raios, direções para mostrar os raios, eu vou fazer o seguinte: se eu vou traçar raios aqui, e cáustica é um problema para o outro caminho, eu vou direcionar, vou favorecer os raios que atinjam objetos especulares, sejam eles que fazendo refrações especulares ou fazendo reflexões especulares, porque esses camaradas vão ser capazes, então, de concentrar a luz, eventualmente, em outros objetos. Mas eu posso ter minha definição de
quais são as direções preferenciais para esse elemento, de tal modo a concentrar os raios, digamos, aqui, atingindo a esfera, vão sofrer refração, eventualmente vão se concentrar aqui, um pouquinho aqui na parede também, né, tal. Ok? Bem, esse então isso conclui a nossa aula de hoje.